Boa noite, pessoal, tudo bem? Voltamos. Hoje é domingo, dia 5 de outubro de 2025. Estamos ao vivo aí com o Furo do Alfinete, hoje com a temática As Virtudes para uma Alma Ferida, com o psicoterapeuta Otávio de Jesus. Vou mandar o convite aqui, Otávio, vamos lá. E aí, Murilo, voltasse? Tudo bem? Deixa eu mandar aqui. Otávio. Esposa do Otávio, Camila. Aqui, foi. Sejam muito bem-vindos. Aceita. Aí, maravilha. Aí, eu não te vejo, Hugo. Não sei o porquê, mas eu não te vejo. Não, eu tô te vendo. Vocês estão vendo? Vocês que estão vendo o Hugo? Se vocês que estão vendo o Hugo, tudo certo. Aí a gente toca assim, não vamos ficar saindo e entrando. Ó, a Camila disse pelo meu Instagram que tá vendo. Então, ótimo. Fechou. Eu só tá um ruído estranho no teu áudio, Otávio. Vamos ver. E agora? Melhorou? Melhorou? Vamos ver. Acho que vamos ver. Não é pra tá um ruído, é pra tá bom. O teu celular, ele não pega bem o áudio sem o fone? É que daí vai pegar você junto. Ô Cá, me traz o outro fone, fazendo um favor. Ele fez barulho do Atari agora, do videogame. Ah, não, e daí é porque, não sei, esse fone aqui talvez não esteja. E daí eu ouço duplicado, tem perigo de dar retorno. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem, tô ouvindo bem. Ei, Samuel, certinho. Leandro, obrigado, Samuel. Tá, mas é que o fone. Oi, Márcia, tudo bem? Estamos ao vivo no Furo do Alfinete. Hoje é dia 5 de outubro de 2025, com o psicoterapeuta Otávio de Jesus, com a temática As Virtudes para uma Alma Ferida. Um tema muito caro e importante dentro do projeto Furo do Alfinete, porque as virtudes, elas nos auxiliam, né, nessa jornada de autoconhecimento e nos dão uma direção, né, pavimentando o nosso caminho de forma sólida, firme, onde nós não venhamos a titubear diante das vicissitudes, das adversidades da vida. Então é uma alegria poder ter aqui hoje Otávio de Jesus. Eu conheci ele nas redes e me chamou muita atenção o trabalho, a proposta que ele desenvolve através da psicologia tomista e como psicoterapeuta, né, auxiliando pessoas, né, almas, que é hoje um tema tão caro dentro da psicologia moderna. Não se fala mais de alma, se fala de psique, né? E a psique é essa instância hoje que muitas vezes distancia, né, a pessoa humana, né, de algo que seja mais consistente, mais elevado. Então, seja muito bem-vindo, Otávio, ao Furo do Alfinete, e é uma honra tê-lo aqui conosco nesta noite. Muito obrigado aí, Hugo. Obrigado, gente. Desculpa toda essa demora. Eu não sei o que aconteceu, que pelo meu Instagram não dava certo. Não sei o que aconteceu. Tentei pelo Instagram da clínica, também não dava certo. Acho que era com o meu celular o problema. Aí agora tô com o celular da minha esposa e agora tá rolando, tá dando certo. Mas é uma alegria estar aqui com vocês para falar das virtudes, falar da psicologia tomista. E vocês que estão aí, gente, vão dizendo de onde vocês falam, de que cidade vocês são. Estou já me metendo aqui, o Hugo vai conduzindo e vai falando, mas vamos dizendo aí, vamos interagindo. É isso aí, pessoal. O Brasil todo está aqui reunido hoje, nessa noite, no Furo do Alfinete, de pessoas de várias partes. Muitos amigos aqui que eu conheci também na formação que eu realizei em terapeutas, do professor Arthur Schumann. Um abraço para eles e para elas. O som tá bom agora, a Camila falou. Que bom. Tá ótimo. Então, para trazer. Nós tivemos aqui 7 pessoas, 7 telas. 7 telas deve dar mais ou menos 2,5 milhões de pessoas. Então, é bastante gente. É isso aí, ó. O Murilo é de Monte Carmelo. Monte Carmelo, Minas Gerais. Monte Minas Carmelo. Gerais, que legal. O Otávio é do Paraná, é isso, Otávio? Sim, assim, ó, eu nasci em Santa Catarina, sou natural de Fraiburgo,
Mas eu moro aqui em Pinhais, região metropolitana de Curitiba. É aqui onde eu moro, aqui onde nós temos a clínica, é aqui onde nós estamos vivendo nesse momento. Eu sou de Jaguaruna, Santa Catarina, litoral. Ah, Lá embaixo, isso, lá embaixo, lá perto de Laguna, Tubarão, Criciúma. nossa, longe, longe, lá embaixo. Então, para a gente poder introduzir o nosso costureiro, nossa costureira da alma, hoje nós vamos mergulhar em um tema atemporal, né? Por que não? Mas, ao mesmo tempo, extremamente atual, as virtudes em São Tomás de Aquino. Né? Vivemos uma era marcada por ansiedade, compulsões, solidão, desordens emocionais das mais diversas. E, nesse cenário, as virtudes elas não são apenas conceitos antigos, né? Mas mapas existenciais, capazes de nos orientar diante da dor, do caos, das escolhas difíceis na vida, né? E com a presença do psicoterapeuta Otávio de Jesus, queremos refletir como as virtudes, né? A prudência, a justiça, a fortaleza, a temperança e também a fé, a esperança e a caridade, né? Podem se tornar ferramentas práticas de cura, por que não? Equilíbrio e sentido no nosso tempo. E claro, vamos relacionar tudo isso com o nosso projeto, né? O Furo do Alfinete, que lembra que a dor, quando acolhida e compreendida, pode ser uma ferida reveladora e transformadora. Posso partir direto, então, para nossas questões, Otávio? Pode partir direto para as questões. Nós vamos questionando, vamos conversando com quem está aí, interagindo e vamos buscando responder o que tiver de questionamento aí. Maravilha, então. Otávio, São Tomás de Aquino, ele descreve a vida virtuosa como a ordenação das paixões, pela razão, iluminada pela fé. Então, nós queremos dialogar sobre como essa visão ela pode nos ajudar a compreender os desafios emocionais, espirituais e psicológicos, né, de hoje. Como é que tu percebe essa ponte entre a tradição tomista e a psicoterapia contemporânea? Olha, perceber essa ponte é interessante porque a gente precisa pegar sempre, a gente sempre precisa partir de um chão firme chamado realidade. Aí você me pergunta, como assim realidade? E no que os conceitos de Tomás de Aquino, aqui partindo dessa questão das paixões, no que nos ajuda nesse aspecto? Hoje, nós vivemos um tempo que as coisas perderam o seu nome porque as pessoas perderam a capacidade de nomear as coisas. E as coisas, sejam as coisas externas, os acontecimentos externos, ou os acontecimentos, movimentos internos. Sejam eles bons ou ruins, e isso nem tem moralidade num primeiro momento, nós perdemos o ser humano com o passar do tempo, foi perdendo a capacidade de ler a realidade fora e, consequentemente, não consegue ler a sua realidade interior. Por exemplo, as pessoas não sabem dizer mais o que sentem. E não é falar sobre sentimentos. Eu falo é você fazer uma pergunta exata, sabe? Qual o sentimento te veio no momento X? E a pessoa não saber nomear. Não saber nomear o sentimento. Não sabendo nomear o sentimento, nomeando errado, ela expressa errado, ela é tratada errado, porque ela não sabe dizer o que se passa com ela. As pessoas, nós desaprendemos a narrar a nossa vida e, consequentemente, desaprendemos a narrar os nossos sentimentos, as nossas escolhas, aquilo que pensamos. Não conseguimos mais traduzir isso. E esse é o grande dilema na psicoterapia. Você, com a pessoa que está diante de ti, você conseguir nomear e ordenar aquilo que a pessoa está sentindo. Muitas vezes é isso. A maior parte das pessoas, as questões são sobre sentimentos. Depois nós passamos para o campo dos transtornos, mas as questões, boa parte, é amadurecimento, autoconhecimento, porque a pessoa não sabe dizer o que ela sente. E o profissional precisa estar preparado, porque a pessoa vem me dizer, olha, eu acho que eu sinto X, mas aí a pessoa te descreve o X, não é X, é Y. A pessoa tem uma história que na formação terapêutica o Rafael de Abreu contou
de uma mulher que chegou para ele dizendo que estava desesperada porque quebrou a unha. Hum. Tinha um compromisso, acho que ele ia sair com alguém, uma coisa assim, quebrou a unha e chegou no consultório dele, estava desesperado. E ele perguntou para ela, bom, desespero? Ah, quebrar a unha fez você perder a esperança? Bom, não tem como quebrar uma... Ou, não tem como, quer dizer, tem, mas aí nós estamos falando de algo patológico. Quebrar uma unha é... se pegar um engarrafamento no trânsito ou qualquer coisa cotidiana, um filhinho sujar a fralda depois que você acabou de trocar a fralda e dar banho nele, são coisas cotidianas que não podem fazer você perder a esperança. Uhum. Então, esse é um exemplo de que o principal nessa parte das paixões, Tomás de Aquino ele nos ensina, é dar um nome. Lógico que existem muito mais do que as 11 que ele determina, mas é necessário partir delas para dar o nome a outras, as outras que nós podemos sentir. Então, é mais ou menos por aí, lembrando sempre, esqueci, partindo do final e chegando no começo, que paixão não é estar apaixonado por alguém no sentido afetivo, no sentido você está apaixonado pela tua namorada, pela tua esposa, pelo teu esposo, teu namorado, enfim, não é isso. Paixão, para Tomás de Aquino, é tudo aquilo que o ser humano sofre, sente, que é externo a ele. Mesmo que a paixão seja um sentimento interior, né, que acontece dentro de nós, é externo ao ser humano. Eu não sou a paixão, eu não sou os meus sentimentos não são eu. Então, tem essa diferenciação e eu acho que caminha por aí a psicoterapia ajudar num termo, em primeiro lugar, saber nomear o que se está sentindo para identificar o que exatamente é, para aí saber quais virtudes aquela alma precisa cultivar. É mais ou menos por aí o caminho da psicoterapia tomista em linhas bem gerais, assim. Muito bem. Otávio, eu estava refletindo essa semana, né, antes da nossa live, sobre questões que eu fico observando o mundo à nossa volta, né? Hoje, por exemplo, se banalizou muito a questão dos temperamentos pela sua popularização, um exemplo. Ah, virou horóscopo, virou horóscopo. Assim como também, né, essa onda que veio sobre as diversas abordagens psicoterapêuticas, né? Hoje existe uma diversidade muito grande e às vezes as pessoas, por exemplo, desses meios que eu frequento, que eu acompanho na internet, se fala muito sobre isso. Ah, não tem como trabalhar a virtude com o indivíduo que ainda não conseguiu resolver internamente as suas demandas do problema ou da queixa inicial que é trazido no setting terapêutico, por exemplo, né? Que tipo de compreensão ou como que a gente alargaria e encaixasse, né, as virtudes dentro do processo terapêutico para esse tipo de abordagem que se trata muitas vezes para quem fala assim, ah, a virtude ela é a cereja do bolo. Eu não tenho como apontar o caminho das virtudes para um indivíduo que ainda não conseguiu resolver questões internas de aprender a nomear certas coisas. Como é que se estabelece essa diferenciação, né, ou esta relação? Se a própria abordagem, né, da psicoterapia tomista, em questão das virtudes, dos vícios, das paixões, da ordenação, ela em si já é suficiente sem levar em consideração, ou como que ela leva em consideração, esse ponto, né, da queixa inicial de um paciente que chega no setting terapêutico. Não sei se eu fiz clara a minha questão. Entendi. Aí é uma coisa interessante, né? Você, Hugo, também como terapeuta, historiador. Eu não sei qual faculdade tu fez. Fez faculdade? Eu me formei em História. História. E agora eu estou Qual fazendo... foi o teu tema final de tese, TCC? Se teve TCC, alguma coisa assim? Tive. Eu trabalhei a Era Vargas no meu município, né? História regional. História regional. Teve um autor que você utilizou mais, ou melhor também, tem algum autor, algum historiador que você utiliza mais, que é mais base para você em tratar, seja desse teu TCC ou de qualquer outra coisa? Na época, sim, havia algumas referências de autores que haviam se debruçado sobre o tema de Vargas, né? Mas Uhum. como era uma monografia, vamos botar, não é inédita, mas assim, eu sistematizei essa informação que estava Aham. solta, né, sobre o meu Solta, município. exato, exato. Mas assim, ó, na história, por exemplo,
E na história ou nas áreas, tem pessoas que, na psicologia, tem pessoas que cada um tem a sua abordagem. Na filosofia, é muito comum a pessoa ter o seu autor de estudo. Tanto que eu chego em Tomás de Aquino através da filosofia, não através da psicologia. Só que uma coisa que eu lembro que na época da faculdade eu tive um professor que falou é: não se case com o autor. No sentido, não é só o teu autor suficiente para tudo, para explicar tudo. Se bem que eu acho que Tomás de Aquino é ou quase é. Mas aí é uma outra seara. Mas de fato, mas se for ver, Tomás de Aquino, ele quase é porque ele bebeu de Aristóteles. Ele não tirou as coisas do nada. Tudo isso para dizer que eu estudei Tomás de Aquino. Para entender Tomás de Aquino, eu tive que estudar Aristóteles. Para entender Aristóteles, eu tive que ter um conhecimento da Grécia Antiga. Para atualizar Tomás de Aquino, você vem estudando outras coisas. Consegui entender muito bem Tomás de Aquino através do professor Olavo de Carvalho. E você vem estudando outras coisas, Martim Echevarria, e vem estudando outras pessoas. Mas aí, tá, e como eu enquadro isso na psicoterapia? Mas para entender a psicoterapia como prática, eu tive que estudar um pouco de ciência moderna. Eu gosto também bastante do Jung, mas, por exemplo, tenho que estudar, ter conhecimento sobre Freud, ter conhecimento sobre Jung, ter um pouquinho de conhecimento sobre logoterapia, ter conhecimento sobre Skinner. Tudo isso para dizer que você precisa ter uma abordagem como terapeuta, né? Ter uma abordagem. Só que você precisa conhecer técnicas das outras áreas, das outras abordagens, que às vezes são mais eficazes. Né? Por exemplo, você também como terapeuta, às vezes chega uma pessoa ansiosa, as técnicas da TCC são muito mais tiro e queda, para você puxar a pessoa para o lugar rápido, para uma resposta rápida. E aí você rapidamente já consegue começar a trabalhar outras coisas, sabe? Pessoas às vezes com traumas mais antigos, às vezes algumas técnicas da psicanálise, você narrar, escrever autobiografia, descobrir quais são as projeções, tudo isso ajuda. Mas assim, todo transtorno ele tem um vício incutido nele que ou anteriormente causou ou hoje está travando o tratamento, sabe? Ou hoje está travando o tratamento. Por exemplo, uma pessoa que tem lá uma demanda depressiva, tem que tomar um determinado medicamento, e esse medicamento ela não pode beber. E ela bebe. Bebe. E toma uma cerveja aqui, um vinho ali, toma e toma bem. Tem um vício aí, que é a questão da temperança. Pode ser um preenchimento de vazio, esse negócio do bebê e tal, mas que ela bebe demais, exagera, tal. Temperança. Tem um vício. Então, para esse tratamento andar, nós vamos ter que ajudar essa pessoa a ser mais temperante. Muito bom. Tem um vício aí, o vício da gula, por exemplo, e aí você vai precisar da temperança como virtude para puxar essa pessoa para ela poder andar no tratamento farmacológico, enfim, para a coisa conseguir desenrolar, por Muito bem. exemplo. Esse é que citar um exemplo aqui para saber. E às vezes essa demanda depressiva você vai ter que puxar um pouquinho de Freud, mas aí você entra a psicoeducação, que é da TCC, mas que também é usada na psicologia atomista, e você vai amarrando e costurando. Por isso que tem que ter um conhecimento muito bem do campo como um todo. Não dá para você se fiar em uma abordagem, mas ela deve ser a mestra na tua visão de mundo. Mas se fiar nas técnicas somente dela, nenhuma consegue dar uma resposta completa. Muito bem. E até por sinal seria legal, Otávio, esclarecer para quem nos acompanha o que seria então, antes de entrar de forma pormenorizada nas virtudes, o que é a virtude de um modo geral? A virtude, de um modo geral, ela é a salvaguarda, o caminho para o bem.
Ela é o caminho para a felicidade. Definindo minimamente, ela é o caminho para a felicidade. A felicidade plena, a felicidade verdadeira, a felicidade completa só é possível se alcançar através da vida virtuosa. Tomás de Aquino diria, ele diz felicidade como beatitude, através da vida beata. E aqui não é a vida beata da senhorinha da igreja, Carola, que fica falando mal da vida de todo mundo, enfornado lá dentro da igreja, participando de 17 missas por semana, mas fazendo 515 fofoca a cada uma dessas 17 missas. Não é essa a definição de beata. Beata é de vida feliz. É vida feliz e virtuosa. Esse é o caminho. A virtude é o caminho. E aí nós temos a divisão, né? Tem as virtudes que são infusas, que a relação é com Deus, que são as virtudes chamadas de virtudes teologais, ou virtudes relacionadas. Agora me fugiu um outro nome que eu assisti esses dias numa aula, o professor falando, mas enfim. Ontologais, ele citou, o termo ontologais, de ontologia, as virtudes teologais. E aí temos as virtudes que estão mais relacionadas ao chão de fábrica, ao chão da nossa vida, que são também caminho, né, para a organização e ordenamento da nossa vida mais prática, que são as virtudes humanas, as virtudes cardeais humanas. Então, assim que a gente resumiria. Mas, em suma, virtude, ela é o caminho para Tomás de Aquino. E, assim, não sei se temos só católicos assim, mas a doutrina tomásica é a doutrina que a igreja fez sua. Então, para Tomás de Aquino, consequentemente para a igreja católica, a virtude é o caminho para a felicidade plena. Eu acho que não tem muito mais o que falar tendo essa síntese bem clara. Bem clara. Ela é o caminho para a felicidade plena. Muito bem. Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida aí no meio do caminho, né, deixa eu colocar aqui, enviar o aviãozinho, dar a sua curtida. E isso que o Otávio está nos trazendo é essencial para compreender, dar nome às coisas, né? Quando a gente não consegue nomear, a gente fica tateando no escuro, sem saber muito bem onde estamos e até mesmo para onde estamos indo, né? Porque, como diz o ditado, né? Quem não tem para onde ir, qualquer lugar serve, né? Então é importante dar nome às coisas. E a abordagem, a compreensão, na verdade, né? Do que é a virtude para essa alma ferida é um norteamento, é um mapa da existência, né? E o que o Otávio está nos trazendo aqui é a compreensão do que é a virtude e os seus correlatos, né? Quais são as dinâmicas que existem dentro dessa pessoa que vai se desenvolvendo numa vida virtuosa. É isso, né, Otávio? Exatamente isso, exatamente isso. Porque elas nada mais são que um caminho, e esse caminho é composto por hábitos bons. Elas são o caminho, sendo esses hábitos bons que ordenam a alma. Só que se eu não souber qual que é o vício que está pegando, qual que é a paixão que está me derrubando, eu não vou saber qual virtude cultivar e nem como cultivar para sanar essa dificuldade. É mais ou menos por aí, em linhas bem gerais. Tudo bem, vamos entrar então, propriamente dito, né, falando das virtudes. E aí eu teria algumas questões para propor. Ó, o Samuel perguntou aqui antes de a gente continuar. A limitação vocabular, ela é concomitante ao cognitivo? Também, mas hoje em dia nós temos um problema importante. Hoje em dia nós temos um problema importante dessa questão do cognitivo. Porque isso não quer dizer mais ou menos instrução apenas. Isso nós voltamos lá no começo, né, daquilo do saber ler a realidade. Eu me lembro, no final do ano passado, eu estava participando de um dia de seminário, de apresentação, da empresa que eu trabalhava
né, antes de me dedicar somente como psicoterapeuta, tá? Eu já atendia, mas eu tinha meu emprego fixo. E nós estávamos conversando, era no ramo de licitações. E assim, e cada pessoa tinha que explicar o seu trabalho no consórcio. Era um consórcio público, tal, cada pessoa tinha que explicar. E aí, a maioria das pessoas não se fazia entender, não se fazia explicar, não se conseguia entender exatamente o que que ela fazia e como funciona, qual era o trabalho dela, pela explicação que ela nos dava do trabalho que ela fazia todos os dias. Ou seja, a pessoa não conseguia explicar a atividade dela cotidiana. E tinha uma limitação, não uma limitação vocabular apenas, mas uma limitação de descrição. Tinha o vocabulário, mas empregava errado, usava termos que as pessoas que não estão familiarizadas não conseguiriam entender. E aí a gente entra num ponto que assim, tá, e nós não estamos falando da dona Ana e do seu Zé, dono do sítio, tá, Hugo? Nós estamos falando de gente com pós-graduação, mestrado e doutorado e que não conseguia fazer essa articulação. E aí teve um profissional que me chamou muita atenção já bem no final, que ele tem formação e tal, mas ele é mais colonão, mais do sítio, assim. Que a gente chama em Santa Catarina, é meio do sítio, é mais assim, mais chucro, a gente chama de colono. É mais colonão, assim. Cara, ele conseguiu explicar perfeitamente o que ele fazia, o que o setor dele fazia. Sem usar uma palavra difícil e um termo técnico. E aí, entrando na questão da psicoterapia e do atendimento, Samuel, que nos fez a pergunta. A limitação vocabular pode ser cognitiva e não só cognitiva, no sentido no sentido de conhecimento e de nível assim de capacidade. Mas ela vem do cognitivo e também pode estar muito relacionada a questões traumáticas, porque a pessoa não consegue dizer. Às vezes a pessoa não consegue entender, porque ela perdeu, se desinstalou da realidade. E não conseguindo entender, desinstalar da realidade, ela não consegue dar um nome. Por outro lado, às vezes a pessoa consegue entender, ela tomou contato da realidade, mas ela não tem coragem, não dá conta de dar o nome, porque o nome é pesado demais para ela. O nome daquilo que ela está sentindo ou passando. Não suporta. Ela não suporta, ela não dá conta. Nós temos um trabalho que é o curso da autobiografia. Primeira turma, 13 pessoas inscreveram, 3 terminaram de escrever. Porque a pessoa foi tocar na sua história, chegou num ponto em diante, não conseguiu mais. Travou. Isso acontece. E não só com a sua história, mas com diversas situações. Às vezes a pessoa não consegue, não tem uma limitação ali que é traumática, também cognitiva às vezes, mas também traumática. Aí você precisa ir ajudando a pessoa e aliviando. Às vezes você sabe o nome, mas a pessoa nem está pronta para você dizer o nome. Acho que não sei se o Hugo já passou por essa situação na clínica, assim. Às vezes a pessoa não está pronta para você dizer o nome, porque você tem que entender o processo. E hoje em dia, né, Hugo, as pessoas procuram não só terapia, mas procuram terapia, pastor, padre, achando que numa conversa se vai ter a solução para todos os seus problemas. Não tem como, tem que se ter a noção de processo. Não sei se eu consegui explicar, Samuel. Eu acredito que sim. Uma outra questão que eu acho que dá para complementar, Otávio, me corrija se eu estiver errado. Quando uma pessoa chega no setting terapêutico, até o Vinícius Tavares, um abraço para ele, esteve aqui outra vez, ele é médico veterinário e hoje trabalha nessa área, auxiliando. Tem uma demanda muito grande aí, Otávio, nessa parte de pessoas que estão com problema, tanto os profissionais da MedVet, né, da medicina veterinária, quanto os estudantes, por esse lobby, essa pressão toda aí, essa distorção, né, do animal, bicho gente, gente bicho, enfim. E ele disse assim, é como se cada sessão
o paciente chega e o profissional, né, o terapeuta, o psicoterapeuta, ele entregasse um dicionário de 10 palavras, ou 5, ou 3, né? Toma aqui, ó, essas Uhum. palavras aqui, ó, para te auxiliar a dar nome, né? Isso que Uhum. tu tá passando tem nome, tu não quer enxergar, ou talvez tu não entenda, ou tu rejeita, é isso que o Otávio está Uhum. falando, né? Então, existe aí Exatamente. uma nuance nesse aspecto aí, né, Otávio, sobre a capacidade que a pessoa tem de articular essa tensão e essa pressão diante dessa realidade Uhum. que ela está vivendo, né? Diante da realidade que ela vive. Tá. Esse camarada aí que é médico veterinário, se ele fosse terapeuta de cachorro, ele ganharia um dinheirão. Não sei se ele já tá rico, mas se ele virar terapeuta de cachorro, ele vai ficar mais rico. E não, hoje ele atua como ele é anestesiologista e ele também hoje ele está palestrando já, está dando aula, informações que formam os médicos veterinários, né? Uhum. Ó, o Samuel complementou aqui, Otávio, ó, creio que o tomismo na esfera religiosa seja proveitoso, como modo terapêutico também. Ele tá dizendo que no aspecto religioso também. Uhum. Mas ele, Sim, mas aí no aspecto, não entendi o que seria esse aspecto religioso. Eu não consigo, me escapou, acho que. Samuel está querendo dizer que o tomismo ele só serve para quem tem uma fé? Seria isso que está querendo dizer? Ou se fala religioso como pessoas consagradas É, padre, também, na sacerdote, terapia para frei. eles, né, e tal. Essas psicologia tomista, sim, Uhum. ela é na esfera religiosa. Essa esfera religiosa seria terapia para padres e freiras, seria só para pessoas que têm fé, como que só É, para eu o. vou dar um exemplo, posso dar um exemplo, Otávio? Pode, 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 pode. Eu não sou assim um defensor nato, ferrenho da teoria ou moral, que é também uma abordagem, né? Mas hoje, Uhum, até no e-book que eu elaborei para explicar o que é o furo do alfinete, lá no final eu coloco essas duas ferramentas. Eu coloco as virtudes em comparação aos temperamentos, né? E faço eles se uhum. comunicar. Tem Um isso. exemplo, né? Eu tenho uma predisposição, todo mundo tem, uma certa medida, né? A soberba, né? Uhum, A ira, por exemplo, eu sou uma pessoa que, se eu não tomar cuidado, isso não é mais tão recorrente como era antigamente, né? Hoje é uma coisa mais intencional. Eu passava por cima mesmo, sabe? Hoje não, hoje eu seguro o freio, olho, né, para a questão das virtudes e penso, bom, a ira do homem não produz a justiça de Deus, como diz o poeta, né? Então uhum, eu tenho que segurar o negócio, né? Porque uma coisa é eu me irar, né? E usar essa potência do que a ira é capaz de fazer para direcionar para algo bom, né? Porque é por isso que o uhum. Otávio está falando, é o ordenamento, né? É o ordenamento, colocar em ordem. as, as paixões desordenadas, que é algo externo que ele está falando, não está falando no sentido da afetividade, de como a pessoa está Uhum, enamorada, não é isso. Ela tem uma fixação em algo, né? E está uhum. desordenada em relação àquilo. Está desordenado. E aí isso não é bom nem mal, né? Isso não é bom nem mal, nenhum sentimento é bom ou mal. Vamos pegar um exemplo aqui, claro, da ira. Eu me irar porque eu não tenho filhos, mas quem tem filhos, ficar irado porque o filhinho de 3 anos derrubou um copo, é o mal. Você agir com ira, o homem agir com ira porque um ladrão invadiu sua propriedade, é bom? Só para dar um exemplo claro, mas um exemplo é, bem marcante, assim. E é Sabe? É prático, bom, então, é bem prático e marcante, assim, é bom. E não só bom, necessário. Não só bom, necessário. Então, essa mesma coisa as outras paixões, do mesmo modo, elas têm a sua, por exemplo, eu ter medo da morte, ele é até um radar, porque eu não vou me colocar em situações de risco desnecessárias. Mas eu ter medo de perder um bem material que eu tenho simples. Por exemplo, meu Deus do céu, se eu perder este microfone que eu tenho aqui,
Se eu perder este microfone, eu tenho medo de perder esse microfone, porque eu não vou poder. Um exemplo besta, assim. Ou um objeto que se apegado, a pessoa aí, a jovenzinha, adolescente, é muito apegada a materiais escolares, tem medo de perder a régua, tem medo de perder o namoradinho, a namoradinha, enfim. Aí é uma outra seara, uma outra situação. Então, para a gente entender que a paixão em si não tem moralidade, né, Hugo? Muito bom. Otávio, o Otávio está trazendo para a gente aqui, não deixe de colocar suas questões, as suas dúvidas aqui, aproveite a oportunidade, né? O Otávio aí está na disposição de nos esclarecer sobre essa temática, as virtudes para uma alma ferida. Então, a virtude, ela é, então, resumidamente, o caminho para a felicidade, né? E a Resumindo. abordagem psicoterapêutica, dentro da perspectiva tomista, ela nos auxilia a ordenar as paixões, né? Colocando do lado as virtudes. Nós vamos, então, falar um pouco sobre elas, Otávio, pode ser? Pode ser, pode ser. Vamos ir falando um pouquinho sobre as virtudes de um modo bem prático e de um modo bem relacionado com os vícios. E aí a gente vai entender para tentar mais ou menos fazer um caminho, entender as virtudes à luz dos vícios. E eu parto dos vícios. Eu parto dos vícios, os vícios capitais, aqueles 7. Teve até uma vez, não sei se vocês lembram, se a minha idade acusa, eu lembro que teve uma novela da Globo, que o nome era Sete Pecados. E tinha cada um dos personagens, entre aspas, tinha um que era principal, mas tinham personagens encenando, assim, esses vícios, sabe? No modo global, não dava pra gente levar muito em conta, mas a ideia era essa, tá? Os 7 pecados, vocês que estão aí, se quiserem ir escrevendo aqui nos comentários uma listinha de quais são, e aí a gente vai falando. Então são 7: soberba, avareza, inveja, ira, luxúria, gula e preguiça. Só que esses vícios, eles não estão nos mesmos locais. Eles não se instalam na mesma parte da alma. Vamos lá. Alma. Vamos fazer o caminho. As 3 partes da alma. Vegetativa, as prantas, tinha um professor meu que falava assim, as prantas. Sensitiva, sensibilidade dos animais e também nós humanos. Os animais também têm a vegetativa. Vamos assim, a vegetativa, as plantas. Os animais têm a vegetativa e têm a sensitiva. E o ser humano tem a diferença dele que tem a alma racional. Tá? Nessa situação aí, dessas 3 partes da alma, é na alma racional que se distingue o ser humano de todos os outros viventes. E nela tem o intelecto, ela é dotada de intelecto e vontade. O intelecto é dividido entre ativo e passivo. Tá? Eu não vou explicar exatamente o que é isso, cada um, senão nós vamos nos delongar demais. Dividido entre ativo e passivo, no intelecto, aí nós temos a vontade. A vontade é o apetite racional, é aquilo que a gente diz. Desejo é mais instintivo e a vontade é esse desejo passado pelo crivo da razão. A vontade é o apetite, a vontade é pelo que a razão aprendeu, a razão entendeu como bem, sabe? E a vontade segue a razão como seu guia, já dizia Tomás de Aquino. E aí, dentro dessa alma, da alma sensitiva, nós temos o apetite sensitivo, que se divide ali em 2 partes, concupiscível e irascível, que é onde estão as paixões. E aí entra em cena as virtudes e os vícios, porque elas agem em todos esses locais, em todos esses pontos. Os vícios capitais, conforme eu citei, eles se enraizam em diversas potências da alma. Por exemplo, a soberba, a avareza e a inveja, elas tocam mais a razão, mais a vontade. Sabe? Você não sente elas primeiramente na carne, elas tocam mais relacionadas à razão. Já a luxúria e a gula, por exemplo, elas estão no apetite concupiscível.
que é justamente na parte da sensibilidade mais baixa, tá? Mais no chão da nossa carne, assim dizendo. E aí nós temos a ira, que é um movimento do apetite irascível, quando o desejo de justiça ou de reação diante do mal se torna desmedido. A ira já está no apetite irascível, do outro lado, que é algo mais relacionado às vontades, a vontade também da sensibilidade mais alta. Não é na mesma questão de sensibilidade baixa. E a preguiça, por sua vez, é um vício da vontade. Ou seja, cada uma ataca um lugar. Se cada uma ataca um lugar, em cada uma a gente age de um modo diferente. E as virtudes, elas agem em cada em cada um desses vícios. E curando esses vícios e ordenando essas paixões que levam a esses vícios. É assim que as virtudes agem, tá? Então vamos lá. As 3 virtudes teologais, quais são? Coloquem no chat, quem tiver aí no chat pode colocar. Otávio, só Tá? queria fazer uma observação, não sei se é pertinente, e me corrija se eu estiver errado, Pode fazer, pode fazer. não me lembro se era o São Tomás de Aquino ou o Santo Agostinho, algum santo que dizia que a matéria-prima dos vícios e das virtudes, ela provém do mesmo lugar. Do mesmo lugar. Que na verdade, a matéria-prima dos vícios e das virtudes, o vício se instala em local diferente, mas a sua matéria-prima é a mesma. Eu posso, porque são as nossas escolhas. Ninguém nasce com um vício, você nasce com paixões, certo? Meu afilhadinho que tem 1 mês, agora eu não paro de falar do meu afilhado, que é meu primeiro afilhado, nosso primeiro afilhado no meio da Camila, e eu fico assim, meu afilhado. Tem 1 mês. Ele não tem vício, né, Hugo? Ele tem 1 mês, ele não tem vício. Ele nasceu com instintos, sabe? Então, só para... E por isso que provém do mesmo lugar. A virtude e o vício provém do mesmo lugar. Porque eu vou ter um vício se eu escolher cada vez mais repetir aquela atitude, aquele comportamento vicioso, viciante e viciado. Porque se eu quiser cortar, eu tenho as ferramentas para, mas é a partir do momento que a pessoa consegue escolher. Por isso que os vícios, por mais que eles agem na gula, tal, ela age mais na carne, a gula é luxúria, mas elas partem de uma escolha da pessoa por ceder aquilo e viver aquilo. Não sei se me fiz mais ou menos explicar. Não, é a volição, né, que a gente fala, né? Sim, exato. É a volição, exatamente isso. Do que é no meu lugar, que é a escolha. É querer fazer. Você pode querer ser virtuoso ou querer ser vicioso. Ou viciado. O professor Olavo, ele tem recentemente circulou bastante essa fala dele, é muito pontual com o que a gente está trabalhando. Ele fala que a vontade é a força mais poderosa do universo, né? A força mais poderosa do universo. Então, hoje te propõe, quando a gente vai para os textos, né? A vida e a morte, escolhe, né? Uhum. Até tem um trocadilho ali não sei se tu, acho que te recorda do filme Advogado do Diabo. Acho que já é que eu não sou muito de filmes, mas eu já ouvi falar nesse filme. Até compartilhei um corte dele, que é uma cena bastante emblemática, é quando o diabo, que é a representação do Al Pacino ali no filme, né? E o advogado é o Keanu Reeves, ele adula ele com... Ele fala ainda assim, olha só que louco, cara. Ele fala bem assim, ó. A soberba, o meu pecado favorito, ele fala assim. Eu não erro, eu não perco, jamais. Ele se enaltece assim, né? O advogado falando para ele. E ele vai adulando ele, né? E aí ele fala de Deus. Ele fala de Deus assim, Deus é um sádico. Ele diz, veja, mas não toque. Chegue perto, mas não experimente. Ele vai fazendo todo um sofisma ali na cabeça do cara, né? Para tentar engamilar ele, né? Uhum. É como no filme ali da Brasil Paralelo, o Oficina do Diabo, que o Fausto, né, que é interpretado pelo Roberto Mallet, ele diz aquela famosa frase, né?
Ai, como eu sou humilde, é que aponta para soberba, né? Uhum. Aponta muito para soberba. Mas é de fato, por exemplo, aí nós temos as virtudes. Temos a fé, a esperança e a caridade. Como que elas agem? A fé, ela ilumina o intelecto. O que que é a fé? E aqui nós vamos ter uma distinção, porque se nós vamos falar, como nós estamos falando de Tomás de Aquino, eu vou ter que falar do conceito de fé católica. Não tem como eu falar do conceito de fé, que é acreditar que as coisas vão dar certo. Que é o conceito O segredo comum, lá. né? Fé é uma crença, crer em algo, essas coisas assim. Não é isso. O que é fé? É adesão racional às verdades reveladas. Adesão racional às verdades reveladas. E essa fé, ela ilumina o intelecto, ilumina a tua razão. De modo que a esperança e a caridade provenientes dessa fé, elas ordenam a vontade contra os vícios da soberba, da avareza, da inveja e da preguiça. Nós podemos dizer que aqui a caridade agiria muito na soberba e na inveja. Eu vejo desse modo. Aqui eu não estou nem trazendo o que Tomás de Aquino diz, estou trazendo assim uma interpretação assim dos escritos, é que a caridade age muito na soberba e na inveja. É curativa para o vício da soberba e o vício da inveja. Do modo que a esperança é curativa para o vício da avareza e para o vício da preguiça. Ela é curativa. Ela tem o poder de ir curando esses vícios, de ir transformando esse comportamento. Por isso que o professor Olavo de Carvalho sempre falava, né, na questão do dar esmola. A questão do ser bom com os outros, ser caridoso. Por que ele falava isso? Porque a principal armadilha para quem entra na vida intelectual, e o Hugo há de concordar comigo, acredito eu, é a soberba. Porque com o perdão da palavra, a gente se acha porque estudou, porque não sei o que lá, porque conhece, porque sabe, porque faz e acontece, se acha o foda. Se acha que sabe de tudo. E se acha que se basta. Corre esse grande risco. Então, a caridade, ela age nesse ponto e ela tem essa grande força. Alguma ponderação, Hugo, para eu partir para as outras virtudes ali? Isso que tu falasse, Otávio, me fez pensar a homilia de hoje, né? Do domingo, falar sobre isso, né? O oposto, né? Falar da humildade hoje, a homilia, né? Fala sobre, aumenta a fé, né? E a fé. Uhum. Mas me fez. Eu conversei com a professora Bruna aqui, e eu até posso fazer uma anamnese aqui sem nenhum problema de expor isso. Quando eu iniciei o projeto do Furo do Alfinete, as motivações estavam erradas, desordenadas. Uhum. E aí começou a gerar ali um desnível interno, né? De uma certa prepotência, de uma certa arbitrariedade, sabe? E aí eu comecei a, dentro da caminhada que eu faço aí, né? Eu me converti à fé católica faz 5 anos, fui de outro segmento cristão, quase 15 anos, enfim. E estava me lembrando, falei com a professora Bruna que ela está estudando agora a metafísica de Aristóteles e ela está compartilhando lá no canal dela. Tem uma discussão aí teológica, eu não sei se até que ponto, eu ouvi isso uma vez na minha caminhada, não sei se já ouviu, também foi seminarista, né? Uhum. E não sei se isso é real. Diz que o pecado de Lúcifer foi a soberba, né? O orgulho, né? Uhum. Alguma coisa Sim. assim. E eu vi um cara falar uma vez, me chamou a atenção. O que levou ele a se assoberbar? Aí casa um pouco, se faz sentido com isso que tu estás falando, né? Dizendo Sim. que ele ia até a presença de Deus como um arcanjo, um serafim, eu acho que ele era um querubim, né? Querubim, eu acho que era isso, né? Uhum. E ele recebia uma porção do conhecimento da glória de Deus, de como Deus faz as coisas. Eu vi isso uma vez, eu fiquei pensando, eu não lembro assim, eu nunca fui estudar ainda essa parte ainda, porque é muito rica, né? A teologia católica, assim, ela é muito abrangente, né? Tanto do modo teológico, a própria ciência, né? Muito bem organizada a forma de abordar, né? O Olavo fala muito sobre isso também. Mas
O fato de receber uma porção de um conhecimento de determinada coisa nos predispõe a caminhar nessa linha fina, né, Otávio? Isso que está falando, né? A Exato. tomar esse distanciamento e dizer, eu estou no alto e sublime trono, fica aí, mortal, tu não sabe o que estás falando. Uhum. Né? Exato. Aquele que cai em pé, cuidado para não cair, né? Paulo já, Paulo já avisava. E aí você torna um invejoso, porque do mesmo modo que você se acha o melhor, se você vê alguém melhor que tu, né? Se tu vê alguém que é melhor, e tu sente inveja. E aí, por outro lado, nós temos a avareza, né? A esperança é um antídoto, porque tu quer reter, porque tu não tem segurança. E a preguiça, tipo, tu perde a esperança porque tu não vai fazer, tu se trava, trazendo em linhas bem gerais, em termos bem básicos, assim. Mas esse caminho da soberba, para quem quer entrar numa vida de estudo e numa vida um pouco mais intelectual e trabalha com coisas relacionadas nesse campo da intelectualidade, seja história, filosofia, psicologia, enfim, ela é um risco bem grande, que a gente tem que cuidar e cuidar bastante, né? O Hugo mesmo já citou aqui. E aí nós temos, Hugo, a fortaleza que modera a ira, porque a gente precisa da fortaleza. A fortaleza, ela, ela é digamos assim, não é a principal das virtudes cardeais, mas você precisa dela para adquirir as outras. E a fortaleza, ela nesse caso específico dos vícios, ela modera a ira, tornando-a justa e não desmedida. Fortaleza. Ela tem o poder de moderar a ira. Ela serve como uma base para as outras, para conseguir as outras. Mas ela torna, a fortaleza torna as, torna as outras virtudes possíveis. E aí nós temos fortaleza, temperança, justiça e prudência. Tá? Fortaleza, temperança, justiça e prudência. A temperança, ela disciplina a gula e a luxúria. Aí a prudência e a justiça, elas têm um papel aqui. A prudência, ela tem um papel meio que anterior. Tendo a prudência, você consegue escolher bem as ações e cultivar as outras virtudes. E tornando a ira justa, aí nós já temos uma prática da justiça. Então as virtudes estão muito amarradas aí. Eu poderia dissecar elas uma por uma, né? Nós poderíamos assim, tanto que na Suma Teológica, gente, vocês podem olhar, eu não, como é que eu vou olhar a Suma Teológica? Preciso comprar? Não, não precisa, tem lá permanência.org. Tem a Suma Teológica completa. Lá, questão por questão, artigo por artigo. Tá? Você vai clicando, vai achando, tal, é bem fácil, bem tranquilo de achar. Tá? Permanência. Que é do Instituto Permanência, tal, que catolicamente a gente poderia falar de diversas situações dele, mas nesse sentido de conteúdo eles são excelentes, assim, É. são excelentes. Otávio, Hum, diz que o Otávio está trazendo, vocês estão conseguindo perceber a correlação que existe, né? Como um antídoto, né? Por assim dizer, né? Para cada vício existe o que? Um correlato da virtude. É isso que o Otávio está trazendo. Né? correlato da virtude. E não precisa você chegar como já dizem abordagens terapêuticas, você precisa chegar num nível X para poder cultivar as virtudes. Elas não são cereja do bolo. Né? Elas são antídoto, remédio. E o remédio você toma quando está doente. Você não tem que esperar muitos remédios, a maior parte do remédio você toma mais quando você está mais doente. Você não é você esperar melhorar para você tomar o remédio. Já está ali cometido do mal, né? Vamos botar assim, né? Do males, dos males. Claro. Exatamente. Você toma o remédio quando está doente. E assim, é necessário. Por isso que assim, as virtudes,
E dicas, Hugo, para tipo, eu preciso começar a praticar as virtudes. Examina qual é o vício que mais está te pegando, qual é a paixão que está mais te pegando, qual vício está mais pegando e qual virtude é necessária e cultiva uma. Uma pena. Uma. Porque assim, ó, as virtudes, como tudo, assim, né? Não tem, as virtudes não é um negócio que você vai crescer em uma e vai estar uma porcaria nas outras. Você vai crescendo em uma, as outras pode ser que em menor grau, mas elas vão crescendo junto. Elas vêm puxando, é um Se magnetismo, você, né? exato. Se você buscar isso com sinceridade, vem puxando. Mesma coisa, por exemplo, os votos para os religiosos, enfim. Não existe como um religioso quebrar só um voto. Quando ele quebra um voto, pobreza, castidade e obediência, ele quebra os três. Ele quebra os três. E mesma coisa as virtudes. Você cultivando uma, as outras é um magnetismo, como o Hugo falou. Elas vêm crescendo junto. Vem crescendo junto, vem crescendo junto. E aí, de repente, muda o ciclo da tua vida, tu presta atenção mais em outra virtude, e assim você vai melhorando. Mas você nunca vai conquistar todas por excelência, não nessa vida. Interessante, Otávio, estava lembrando aqui que estava falando, né? Da mesma forma, é uma coisa que me surgiu aqui agora, né? Da mesma forma como Uhum. o poeta disse que um abismo chama o outro, né? Uma Um virtude abismo chama aperta o outro, abismo. Uma virtude chama a em uma, outra. cer- em uma certa medida, né? E como um vício chama outro. Como um vício chama outro. A gente pode dar o exemplo das drogas, né? E normalmente tem uma que é a porta de entrada, e vai evoluindo até chegar a drogas mais pesadas. Um vício chama outro também, assim. Dificilmente uma pessoa que tem o pecado da luxúria, por exemplo, o vício da luxúria, dificilmente ela, como é a temperança que modera, provavelmente o vício da gula está em alta. Provavelmente a soberba também está alta. E aí você vai olhar todos os outros, sabe? Como um vício puxa outro, uma virtude puxa outra. E como na área da na nossa vida, assim. A pessoa pode até manter por um tempo uma área da vida super bem, tipo, estou super bem na minha área profissional, super bem na minha área profissional, mas a minha vida pessoal está ruim. Uma hora descambando vai começar a afetar uma outra. Não tem como. Do mesmo modo, quando você começa a progredir numa área da tua vida, se é um progresso sincero e honesto, vai progredindo as outras áreas também. Você consegue ir fazendo essa progressão das outras áreas. É mais ou menos esse caminho que a gente trilha e segue com as virtudes, sabe? E talvez o mais básico é o caminho da temperança. Se fosse, qual que é a primeira virtude? Eu tenho que começar a temperança. Porque é o mais básico, né? Você moderar as questões carnais, sejam relacionadas à sexualidade, seja relacionado ao tanto que você fuma, que você bebe, você come. A gente fala às vezes só que vício é bebida e cigarro. Quando tinha que chocolate, salgadinho, coisas assim, são vícios, sorvete, não é para poucos, né, Hugo? Essa questão que tu trouxeste é interessante. Eu já ouvi, não sei se isso é consenso, se tem uma discussão no meio da formação, da própria ali do Rafael Abreu, do pessoal que trabalha Aham. nessa perspectiva, a porta de entrada para começar a observar as virtudes, né, em relação aos vícios. E eu já ouvi algumas pessoas falar que a prudência, ela seria, falasse ali da. Eu queria entender melhor, né? Uhum. Onde que. Isso que tu falou é pontual, porque tu consegue olhar de pronto, né? A temperança, né? Faz bastante Exato. sentido. Tá vendo a Uhum. coisa acontecer ali no teu dia a dia? A pessoa em Uhum. excesso, em demasia, né? Ela demonstra alguma coisa. E quando ela, Uhum. opa, puxa o freio de mão, né? Ela tá Uhum. em. Porque a temperança, eu não sei se é correto, estava refletindo e queria te perguntar sobre isso, Otávio. Elas dependem, claro, em última instância é da graça, mas eu digo assim, a distinção das cardeais para teologais é porque as cardeais demandam o esforço do indivíduo, né? Exato.
Cardeads. E as outras são infusas. Exatamente isso. Mas essa questão da prudência, é, eu entendo o que se quer dizer, que é você tomar as melhores decisões e que ela pode vir anteriormente. Mas assim, se você consegue julgar, ou por exemplo, assim, por mais que às vezes a tua cabeça olhe assim, bah, mas por que que eu tô comendo salada e não tô comendo hambúrguer? A tua cabeça pode não ver um sentido na hora. Você não pode, mas você, bah, seria muito melhor. Mas se você se propõe a fazer e regular, eu vou regular porque vou regular por causa da temperança, porque ser temperante é ser equilibrado, e isso aqui eu estou comendo demais e eu vou regular isso aqui. Porque a gente não pode achar que todas as pessoas vão conseguir ter essa compreensão de cada virtude, sabe? Você vai explicando, mas você tem que explicar de um modo muito basal, muito prático. Por isso que eu cito a temperança, porque tem um impacto imediato. E aí você já pega, por exemplo, a prudência. A pessoa consegue observar, olha, como você está tomando melhores decisões. Você está escolhendo entre o hambúrguer e a salada. Você está escolhendo a salada e você queria perder peso, um exemplo, você já emagreceu X. Você fez uma escolha melhor. Agora vamos essa capacidade de escolher melhor, vamos ir passando para outras áreas da vida. Por isso que eu falo da temperança como bem básico, assim, bem básico, bem no chão, que é onde é na tal da quarta camada, muitas vezes, como se costuma dizer, né? Como o pessoal diz, que é onde as pessoas estão sendo pegas, estão sendo derrubadas, é onde o alfinete está, onde não é que onde elas estão sendo furadas pelo alfinete, né? Onde tá dando problema, onde é perto do sapato. Otávio, eu não sei se eu juntei daqui uma referência, Otávio, acho que é do material que tu compilou sobre a Aham. temperança, para quem está nos ouvindo. Ele já descreveu, ele foi muito didático, né? Mas a temperança seria então essa busca, né? Moderada pelos prazeres, né? Em tempo de Exato. compulsão alimentar, sexualidade Uhum. desordenada, até mesmo vício digital, né? E aí Sim, abrange todas as áreas da nossa vida, né? todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas abrange todas as áreas da nossa vida. Você organizar a tua rotina é temperança. Você saber que você tem que largar o celular para ir dormir é temperança. Então, é muito didático e muito nesse aspecto. E com isso, automaticamente vem. Você vai precisar ser forte para ser temperante. Você vai precisar ser prudente para ser Vai temperante. buscar, né, o que mais tem ali, né? E vai indo, né? Uhum. Você vai precisar ser justo para ser temperante, porque às vezes, tipo, é, eu não vou tomar vinho, eu não vou tomar vinho, eu não vou tomar vinho, eu não vou tomar vinho. Aí você tá tempo ali, não vou tomar, não vou tomar, não vou tomar. Mas surge uma ocasião, você tem que ser justo para às vezes saber, não, eu posso, eu consigo. Em vez de tomar 10 taças, tomar duas. Eu que tinha o vício, a pessoa que tinha o vício. E aí, para ter essa justa medida, sabe? E vai tendo essa justa medida através da temperança. Através da temperança, ela, para coisas mais sensíveis, ela vai chegando em virtudes mais elevadas. E a luz, como diz lá o poeta, a luz do justo vai brilhando dia após dia até ser dia Dia após dia. perfeito. Então é um caminho, né? É uma É um aventura, a caminho. vida é uma aventura da qual ninguém vai sair vivo, né? E é um processo até o final, né? Essa que é a realidade, né? Uhum. Ô, Aham. Otávio, não sei se tu queres complementar mais uma coisa, eu queria que tu falasse um pouquinho do Amorintos, que é essa proposta que vocês criaram, tu e a tua esposa, né? Como é que Uhum. funciona e do que se trata? Do que se trata? Então vamos lá, rapidamente. Em tempos, e eu tenho procurado, né, buscado cada vez mais o academicismo e tentado falar cada vez, né, de um modo que eu me entenda e que as pessoas me entendam, né? Então, assim, ó, em tempos de mentorias de R$ 5.000, Hugo, de mentorias de R$ 10.000, de formações e cursos caríssimos,
promessas para nós, terapeutas, aprenda como ganhar 20 mil reais por mês, todas essas coisas lá. E em tempos de um grande acesso à informação, mas para as pessoas, não só com um nível de instrução, mas muitas vezes com um nível financeiro mais alto, o Amorintos, que é o amor a partir de dentro, ele surge como uma proposta da pessoa aprender a amar a si, aos outros e a Deus, e entendendo que o amor nasce dentro, não fora dela. E o amor é o mais importante para a nossa vida. O amor é o mais importante para a vida. Aprender a amar os outros, amar a si mesmo. E não estou falando de amor próprio, de rotina de autocuidado de uma mocinha passando maquiagem no rosto. Não estou falando de amor próprio, egoísta. Estou falando de amor de fato, amar a mim mesmo a ponto que esse amor me provoca a amar os outros. E É uma amar ação, um movimento. é um movimento, exatamente isso. E assim surge o Amorintos com a proposta de levar formação humana com base, né, na doutrina, com base na doutrina católica, evidentemente, mas não só com base na doutrina católica, na filosofia clássica, na psicologia clássica, na psicologia cristã, com essa base, tendo isso como base, surge o Amorintos com essa proposta de levar formação humana para as pessoas como nós, para o povão, para gente como a gente, para pessoas que trabalham dia após dia em empregos simples, pessoas que não têm muito dinheiro para investir 5, 6, 7 mil, 10 mil em coisas assim desse sentido. E assim surge o Amorintos. E nós atuamos em diversas frentes. Nós temos hoje a nossa clínica aqui em Pinhais. Nós atendemos de modo presencial e online, tanto eu como a minha esposa. Minha esposa é psicóloga. Temos também as nossas formações, temos nosso curso da autobiografia, que foi aberto mais uma turma gratuita esses dias, para ajudar as pessoas a escreverem a sua história de vida. Agora vamos ter imersão acerca das virtudes em Tomás de Aquino, que vai ser no próximo dia 18 a imersão online, e nos dias 24, 25 e 26 a imersão presencial aqui em Pinhais, na nossa clínica. Tá bem pertinho. Se tiver alguém ouvido, sou da região, é bem na beirinha da BR-116, aqui em divisa entre Curitiba, Pinhais e Colombo, bem ali, bem fácil de localizar. E assim vai acontecendo o Amorintos, com esse processo, com esse projeto, com essa proposta de levar formação humana, de levar formação também filosófica, de certo modo também humana, para as pessoas, para o povão, como a gente costuma dizer. Para as pessoas, gente como a gente, para a maioria da população, que às vezes não tem acesso e que também precisa de formação, e também precisa de terapia, e também tem as suas questões, e também tem os seus problemas. Então, esse é o propósito do Amorintos. Maravilha. Então, o Amorintos, ele é como se fosse um instituto, uma instituição, alguma coisa assim. Exatamente isso. Hoje a gente tem, né, hoje a gente atua como clínica, né? E está centrado hoje muito nos nossos trabalhos. A gente tem muitas ideias, muitos projetos e muitos sonhos. Mas hoje a gente atua. A gente já teve um canal no YouTube, já teve podcast, mas daí nós resolvemos largar o canal do YouTube para gastar tempo em algo que dá dinheiro, né? O que é importante, né? Os boletos chegam e não tem como, né? Então a gente foi especificando esse trabalho aí através da formação. O nosso principal foco é a formação e o atendimento terapêutico das pessoas. De certo modo, poderíamos falar assim, né? Não é organizado como um instituto, mas é mais ou menos por aí que a gente pretende caminhar. Quer fazer mais alguma consideração, Otávio? Acho que não, Hugo. É só agradecer mesmo o convite. De coração foi bem legal. Bom, assim, aí eu falo de Santo Tomás, eu falo de Santo Tomás assim o tempo que for. Eu fico conversando e falando assim, Santo Tomás chega a ser prazeroso, é muito prazeroso para mim falar. E agradecer o convite, agradecer, né, pela oportunidade de estar falando, né?
conhecer também aí o teu trabalho, Hugo, bem bacana e bem interessante o teu trabalho, né? Sempre quando a gente olha uma pessoa que diz historiador, a gente já pensa comunista, mas né, daí a gente vai olhar, não é bem assim. Mas gostei bastante de participar, gostei bastante de estar aqui conversando com vocês, foi bem legal e bem proveitoso. E aproveito o convite, né, para quem quiser participar da nossa imersão aí das virtudes. Vai lá no meu Instagram, Otávio HC Jesus, que a gente não conseguiu entrar aqui. Otávio HC Jesus, lá tem todas as informações. Ou só pesquisa no Google aí, Amorintos. Amorintos, Psicologia e Desenvolvimento Humano. Vocês vão encontrar no nosso site também. Tem o nosso site lá com os nossos contatos, artigos, enfim, para você estar acompanhando. Eu botei ali, ó, Morintos, pesquisa lá no Google. Mas não deixa de seguir, nos próximos dias eu vou compartilhar alguns cortes aqui dessa live e vou também estar compartilhando e direcionando lá para o Instagram do Otávio, da esposa dele, do Amorintos, né? Porque é um excelente trabalho. Então, assim, hoje no mundo que a gente vive, até estava brincando, fui mais cedo ali, a gente fui ali embaixo, né? Cidade pequena é assim, né? A gente fala, vou ali embaixo, como se tivesse noção de cima e embaixo. Não sei se vocês têm. Eu vou lá para baixo e eu vou para o centro, né? Isso. E aí encontrei um amigo e estava conversando sobre isso. Ele tá fazendo o quê? Tal. Não, estou trabalhando, agora eu trabalho como terapeuta já, tudo mais. Tá complicado, né, cara? O pessoal da saúde mental. Então, quer dizer, a gente tem percebido, né, essa modernidade líquida, né, Otávio? Cada vez mais diluindo, né, as relações, a capacidade que as pessoas têm de fortalecer sua personalidade, né, robustecê-la. E o processo terapêutico, psicoterapêutico, ele vem nessa esteira, né? Ele vem para auxiliar, né? A gente até brinca, né? Que brinca, na verdade, é uma constatação, né? O tal do ego auxiliar, né? O terapeuta, o psicoterapeuta, é esse ego auxiliar, que está fora do mundo do paciente, né? E consegue meio que de uma forma, até o Olavo falava, né? O psicanalista, o analista, o terapeuta, ele é quase como se fosse um Deus com D minúsculo, né? E aí é perigoso isso aí, né? Como o Otávio falou, né? Ele está um ser onisciente na história daquele indivíduo, né? Ouvindo desde que ele é sincero, né? Para poder fazer a leitura daquela narrativa, né? Que ele está trazendo, né? Então, eu só tenho a agradecer, Otávio, à tua disposição, ao tempo, que é precioso, né? E está aí compartilhando com o Furo do Alfinete. Uma das, né, abordagens que entra na perspectiva do Furo do Alfinete é a abordagem tomista das virtudes. Eu estou agora me debruçando também sobre a Santa Edith Stein, né, sobre a estrutura da alma. E a gente, como é que eu posso dizer, pezinho no chão, né? Não é nada muito subjetivo, é algo prático para a nossa vida. A quem nos acompanhou aqui e participou, né, não deixe de seguir o Otávio HC Jesus, né? Isso. E a esposa dele também, que é a Carol. Camila. Então, tá participando. Eu tô pelo celular dela aqui, né? Pelo Instagram dela aqui na live. E também tem o Instagram do Amorintos, né? Só Morintos, underlinezinho. Eu sou o tempo do underline ainda no MSN. Underlinezinho, tracinho embaixo lá. Vai nos encontrar. Tá bom, então. Muito obrigado, Otávio, pela participação. Eu que agradeço, Hugo. Eu que agradeço. Deus abençoe todo mundo aí. Amém a todos aí. Uma ótima semana. Fiquem com Deus, tá bom? Obrigado, Otávio. Valeu. Tchau. Valeu. Tchau, tchau.